Olá, tudo bem com vocês? O meu nome é Amanda e hoje eu vou apresentar o meu trabalho intitulado de Características internas e externas de pães formulados com bagaço de maçã. O meu orientador foi o professor Dr. Luiz Guilherme Sachs e as minhas coautoras foram Nayara Carvalho Rodrigues e a professora Juliane Priscila Diniz Sachs. Aqui na introdução nós temos uma tabela onde ela traz os principais produtores de maçã no mundo, sendo que o Brasil ele se encontra na 13ª posição. O Brasil ele produz mais de 30 toneladas de maçã por hectare. Uma boa parte da produção de maçã no Brasil ela é utilizada no preparo de suco, e a estimativa para esse ano de 2021 é que o Brasil produza cerca de 34 mil toneladas de suco de maçã. Bom, a maior parte do suco de maçã, da produção do suco de maçã, é utilizado como mistura com o suco de outras frutas, principalmente no suco de uva, em uma proporção de até 49%, como nós podemos ver nessas imagens aqui dos rótulos de suco. Durante a produção do suco de maçã, cerca de 30% de bagaço é resultante desse processo. E esse bagaço, quase que em sua totalidade, é utilizado como adubo orgânico. Porém, o que muitas pessoas não sabem é que esse bagaço pode ser muito benéfico à saúde, visto que ele é uma ótima fonte de minerais e de pectina. E ele também é um excelente pré-biótico. Sendo assim, o bagaço de maçã ele é um alimento muito nobre para ser usado apenas como adubo orgânico. Os pré-bióticos são aqueles que possuem substâncias não digeríveis que servem para nutrir a flora intestinal e também para absorver substâncias tóxicas do trato intestinal, como por exemplo é o caso das fibras alimentares como as pectinas, que estão presentes no bagaço de maçã. No trato intestinal, as enzimas pectílicas, elas são produzidas pelos micro-organismos e também hidrolisam a pectina, liberando principalmente as galactorunatos, que servem de substrato para esses micro-organismos na flora intestinal, visando dar uma utilidade maior para o bagaço de maçã, que é um alimento pré-biótico, rico em nutrientes, minerais, vitaminas e principalmente em pectina. O objetivo desse ensaio foi avaliar as características externas e internas dos pães elaborados com a inclusão de bagaço de maçã na massa. Em relação aos nossos materiais e métodos, nós utilizamos os seguintes ingredientes. Nós utilizamos farinha de trigo, bagaço de maçã, açúcar refinado, margarina, sal, suco de acerola, fermento biológico seco e água. Nós utilizamos o suco de acerola na receita para ajudar no fortalecimento do glúten. E a quantidade de água ela foi sendo adicionada aos poucos de modo para produzir uma consistência desejada na massa. Sobre nossos métodos, a confecção e a avaliação dos pães. Os ingredientes eles foram colocados em um multiprocessador até que a massa atingisse a característica do desenvolvimento do glúten. Depois os pães eles foram deixados para aquecer e foram colocados no forno pré-aquecido. Foram feitas análises químicas de umidade, proteína, fibra, lipídios e cinzas, e também foram avaliadas características internas e externas dos pães, como por exemplo a cor do miolo. Sendo assim, em relação aos nossos resultados e a nossa discussão, na tabela 1 nós podemos fazer análises físicas e químicas dos pães com adição de bagaço úmido de maçã à massa. Então, o que nós podemos observar aqui? Nós podemos observar que conforme aumentava o teor de bagaço de maçã nos pães, houve também um aumento no teor de umidade, de fibras e de cinzas. Porém, houve uma redução no teor de proteína. Esse efeito ele foi esperado por quê? Porque o bagaço de maçã, por ele ser rico em fibras e minerais e mais pobre em proteínas do que a farinha de trigo. Já em relação ao resultado de uma maior umidade, pode ser explicado pelo aumento das fibras. Aqui na nossa figura 1, nós temos uma foto representando a aparência interna dos pães com a adição de bagaço de maçã à massa.
Então, nós podemos observar uma redução no volume, né, dos pães. O volume dele vai diminuindo conforme aumenta o teor de bagaço de maçã. E também uma piora na estrutura do miolo com o aumento do teor de bagaço. Aqui na tabela 2, como nós pudemos ver na tabela 1, os dados dos canais de cor, aqui na tabela 2 ele está nos mostrando que não houve diferenças significativas nas cores dos canais de RGB, em função do aumento do teor de bagaço de maçã nos pães. Já o volume específico ele foi bastante prejudicado. Como nós podemos observar aqui, ele reduziu de 4,05 para 2,89 decímetro cúbico por quilograma. Na nossa figura 2, nós temos um gráfico, onde nós podemos observar melhor como foi a redução do volume específico em função do aumento do teor de bagaço de maçã. Por meio da equação de regressão, nós podemos observar que houve uma redução, aqui tem os números, de 0,037 decímetro cúbico por quilograma para cada aumento de 1% de bagaço de maçã na massa. Então, aqui na figura 2, nós temos que o volume específico dos pães em função do teor de bagaço de maçã na massa. Já a nossa tabela 3, ela traz a pontuação obtida na avaliação sensorial das características dos pães, com adição de bagaço úmido de maçã à massa. Então, aqui nós podemos observar o efeito negativo nas características internas e externas dos pães, que foi provocado pelo aumento do teor de bagaço de maçã na massa. O total de pontos, ele caiu cerca de 33%, onde nós temos aqui, no total máximo, né, que seria 100, ele caiu de 63,5 pontos, que estava sem o emprego do bagaço de maçã, para 42,6, com a inclusão de 30% de bagaço na massa dos pães. Sendo assim, nós chegamos a uma conclusão, onde que com o aumento do bagaço de maçã à massa, teve também o aumento do teor de fibras, o aumento do teor de cinza, que são os minerais, porém ela reduziu o teor de proteínas, reduziu o volume específico e prejudicou as características externas e internas dos pães. Aqui são as nossas referências. E o nosso agradecimento vai à Fundação Araucária por ter patrocinado a Bolsa de Iniciação Científica e também à UEMP por ter fornecido os laboratórios para a realização desse trabalho. Agradeço também ao meu professor e orientador, às minhas coautoras e a todos vocês que estão aqui assistindo esse trabalho. Muito obrigada!